aqui é a Tia Gi e eu vim para mais um capítulo da nossa história maravilhosa. Sim, no primeiro capítulo da história de Samuelito, um menino que ele tinha um sonho. O sonho de Samuelito era ir para a escola e ele naquele dia ficou o dia todo na estação rodoviária. E lá ele engraxou vários sapatos e com isso ele juntou o dinheirinho no seu vaso de barro que ele juntava para poder ir para a escola, porque na vila onde Samuelito morava não existia escolas, então ele teria que estudar na cidade. Samuelito, depois daquele dia cansativo, chegou em casa para jantar com seu papai, com sua mamãe e com sua irmãzinha. O jantar foi muito saboroso. Mamãe sabe cozinhar muito bem. Conversaram sobre o dia a dia, mas Samuelito não quis contar para os pais sobre a história daquele livro. Ele ainda continuava curioso, intrigado para saber qual era o final da história que aquela moça começou contando para Samuelito e que depois o seu amigo cego interrompeu a história. Samuelito, aquela noite, passou a noite pensativo, pensando se aquela história era real e ele queria mais do que nunca aprender a ler, porque ele sabia que ele aprendendo a ler, ele iria conseguir ler a Bíblia e ter a certeza se aquela história daquele livro sem palavras era verdadeira. Samuelito dormiu, acordou bem cedinho e foi caçar lagartos. No México é muito comum as pessoas comerem lagartos. Samuelito foi caçar lagartos junto com sua irmãzinha. E hoje a caça foi maravilhosa. Samuelito e sua irmãzinha conseguiram 2 lagartos cada um. Samuelito estava muito ansioso para ir até a faixa, até a estrada, oferecer lagartos, porque aos sábados passavam muitos carros por ali e Samuelito sabia que ia conseguir vender aqueles lagartos que estavam. Samuelito sabia que a caça dele tinha sido generosa, que os lagartos estavam prontos para ser deliciados. Ele e sua irmã foram para a faixa esperar os carros passarem para ele oferecer a caça que ele pegou. E por ali naquela rodovia passava ônibus, passavam carros e Samuelito ali levantando o lagarto bem alto para que todos vissem. De repente, crianças, parou um carro, desceu desse carro, adivinhem? Aquela moça do livro Sem Palavras, Samuelito e sua irmã, quando viram, se espantaram e logo ofereceram os lagartos. Aquela missionária conheceu logo Samuelito, lhe cumprimentou, perguntou como que estava, conheceu a sua irmãzinha e assim ela logo perguntou: Samuelito, e a história? Você quer que eu termine a história? Ai, Samuelito estava muito ansioso, ele queria escutar o final daquela história. Então, ele logo respondeu sim, sim, mas no seu coração ele estava preocupado que sua irmãzinha iria contar para os seus pais. E o medo de Samuelito era que seus pais não gostassem que ele estaria ouvindo aquela história. E aquela missionária começou a contar a história para Samuelito. E assim, ela contou naquele livro Sem Palavras que ela já tinha falado sobre o maravilhoso céu, um lugar que está preparado para nós. Samuelito tinha muitas dúvidas se o seu amigo cego iria morar naquela cidade, se a sua família também teria a chance de morar naquela cidade. E logo aquela missionária falou para ele sobre Jesus, o sacrifício
que Jesus fez por nós. Samuelito estava cada vez mais encantado com aquela história. Ela também falou que quando Jesus entra no nosso coração, ele muda, fica tudo limpinho e que depois disso nós damos frutos, nós saímos para falar dessa linda história, desse lindo plano perfeito que Deus tem para os nossos amigos, para os nossos familiares. Samuelito ficou muito radiante com aquela história, vendeu seus lagartos e logo ele e sua irmãzinha correram para casa para contar aos seus pais que eles tinham conseguido vender os lagartos. Quando chegou em casa, Samuelito ficou meio apreensivo, porque sabia que sua irmãzinha iria contar o que tinha acontecido. Samuelito chegou, o jantar estava servido, mamãe esperando o papai que tinha saído para o trabalho, e sua irmãzinha e Samuelito sentaram-se e ficaram esperando o papai. E papai estava demorando, então mamãe já serviu o jantar. E no jantar, quando Samuelito saiu para tomar o seu banho antes do jantar, a irmãzinha de Samuelito contou o que tinha acontecido naquele dia, falou da missionária. Samuelito jantou e foi deitar-se, porque papai estava demorando. Ele estava meio ansioso, preocupado, porque papai nunca demorava tanto tempo para chegar. Mamãe foi no quarto e conversou com Samuelito. Disse para ele que a irmãzinha já tinha contado tudo o que tinha acontecido. E mamãe disse para Samuelito que não queria que Samuelito escutasse mais essas histórias, desse ouvido para essas histórias dos missionários, que essas histórias não eram verdadeiras. Ai, criança, Samuelito ficou tão triste, porque no fundo ele sabia que aquela história era verdadeira. Ele não estava entendendo que era o Espírito Santo que estava trabalhando no seu coração. Samuelito, como ele era obediente aos pais, ele disse para a mamãe que não iria mais ouvir aquelas histórias, porque mamãe disse que se ele continuasse, ela iria quebrar o seu o seu vaso da escola, o jarro de barro que Samuelito juntava suas moedinhas para ir para a escola. E ele queria muito aprender a ler, e o seu maior objetivo era aprender a ler para ler a Bíblia, para entender, para saber. Ele tinha uma dúvida se era verdade mesmo aquelas palavras daquela missionária. As horas foram passando e nada de papai chegar. Mamãe já estava muito nervosa, a irmã de Samuelito também. Daqui a pouco eles escutam um grito, alguém chamando lá fora. Quando eles todos saíram correndo para saber, era um amigo de papai. Sim, um amigo do papai de Samuelito que estava chamando. O coração de Samuelito quase saiu pela boca de tão nervoso que ele estava, e logo eles foram correndo para a rua para saber qual era essa notícia, o que estava acontecendo. E vocês, crianças, o que vocês acham que aconteceu? O que aconteceu com o papai de Samuelito? Tão curiosos? Estão gostando da história? Querem saber? Então não percam, assistam o próximo capítulo dessa linda história, a história de Samuelito. Um beijo, crianças, Deus abençoe, até o próximo vídeo. Tchau, paz do Senhor.